Salmo 1, versículo 2 e 3. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Palavra de Deus. Nós temos esse salmo como um salmo que descreve uma pessoa que realmente entendeu o sentido da lei, da palavra, como algo que dá prazer, sentido à vida, entendimento. E nós percebemos que a palavra de Deus, ela sempre será para nós o motivo, a razão, o mandamento de Deus para a nossa vida. Nosso boletim tem uma pequena mensagem que traz aqui 5 destes motivos, ou de muitos motivos, que nós temos para ler a Bíblia. E se a gente fosse pensar, a gente precisaria enumerar motivos para não ler a Bíblia. Como não tem, então nós podemos pensar como existem muitas coisas que nos motivam e devem nos motivar para ler a Bíblia. Eu queria rapidamente colocar aqui um pouquinho sobre esses 5 motivos. Primeiro, porque ela é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos coloca na presença de Deus, Deus falando conosco. Nós vivemos num tempo de muitas mensagens, e há um negócio chamado notificação. E quando você recebe uma notificação de uma mensagem, o que acontece? Você não consegue ficar sem ler. Parece que é um desejo. O que falaram comigo? E é estranho nós esquecermos que a palavra de Deus é uma mensagem, é uma notificação de Deus para cada um de nós. Como conseguir ficar sem ler? Não uma mensagem de um amigo, não uma mensagem de uma pessoa falível, mas a mensagem de Deus. Ela é a palavra de Deus. 2, porque ela é fonte de proteção e poder. Não há nada mais necessário para o homem do que proteção nos dias difíceis, nos tempos de fraqueza, e não são poucos, porque o ser humano, nós mesmos, por mais que algumas vezes queremos demonstrar que somos fortes, que somos poderosos, que conseguimos vencer muitas batalhas, nós somos pequeninos, somos como um vento que passa, somos inconstantes, cheios de defeitos, de manias, e nós precisamos de fortaleza nas batalhas. Ela é força em tempo de fraqueza, ela é escudo para cada um de nós que confiamos em Deus. Terceiro lugar, é muito conhecida essa passagem que diz que nós devemos conhecer para pregar. 3, porque é nosso dever pregar a palavra de Deus. E como pregar algo que não conhecemos? Como conhecer se não ler? Nós vivemos um tempo de muito analfabetismo mesmo, desconhecimento da Bíblia. Hoje as pessoas não querem estudar mais, querem coisas rápidas, querem mensagens rápidas. E qualquer tipo de aprofundamento exige dedicação e tempo. Basta a gente perceber a aula de escola dominical, Nós estamos estudando o livro de Atos já há mais de um mês, e você percebe que cada uma daquelas passagens exige tempo para que a gente consiga compreender a história, o que Deus quer ensinar com aquela história, e o quanto de tempo nós dedicamos a estudar a palavra de Deus. E não é nem só pelo nosso próprio conhecimento, pela necessidade que nós temos de proteção, pela necessidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, mas pela necessidade de comunicar essa palavra.
Como nós vamos comunicar uma palavra que nós mal conhecemos? Que nós não temos, de certa forma, coragem, de falar. Para pregar nós precisamos conhecer. Por isso que muitas vezes nós encontramos dificuldade de responder sim para quando alguém chama, nos convida para pregar a palavra, para falar a palavra ou para anunciar alguma coisa da palavra. Porque nós temos muitas vezes pouca intimidade. Conhecer, e para conhecer eu preciso ler. Motivos para se estudar a Bíblia. 4, porque ela é pura. Um mundo de tanto pecado, de tanta impureza, de tanta bobagem. Às vezes você fala, eu preferia ser surdo para não ter que escutar isso. Quantas coisas que a gente escuta. Só que muitas dessas bobagens, muitas dessas coisas ruins, elas vão batendo, pingando na nossa orelha dia a dia. Daqui a pouco você está convencido de que aquilo é verdade. E se você nem estiver convencido de que aquilo é verdade, aquilo está tão dominando, está tão repetitivo na sua mente, que ela vai ocupar a sua mente. E quando nós pensamos que nós devemos ocupar a nossa mente com a palavra de Deus porque ela é pura, porque realmente o que ocupa a nossa mente ocupa o nosso pensamento, os nossos sonhos, as nossas decisões, tudo isso é influenciado por aquilo que nós pensamos. E se nós não pensamos conforme a palavra de Deus, rapidamente nós vamos sonhar. Quando eu falo sonhar, é sonhar de noite mesmo, dormindo. Nós vamos ter sonhos maus, pesadelos. As nossas decisões serão pautadas por uma ética que o mundo ensina. Os nossos desejos serão controlados pelo pecado que nos assedia. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, para ter força nas decisões, para ter uma mente um pouquinho mais tranquila, ter paz, pegar no sono e dormir tranquilo, porque eu tenho a palavra de Deus no meu coração. 5, porque ela nos mostra exemplos de vida. O testemunho, nós sabemos a importância dos testemunhos, e os testemunhos bíblicos são os mais importantes, porque os homens da Bíblia são homens iguais a nós, e Deus usou esses homens. Veja o testemunho de Paulo, veja o testemunho de Jó, veja o testemunho de tantos homens, profetas, de tantos homens que foram usados por Deus. E aqui diz também testemunho e histórias de pessoas que se afastaram de Deus e se perderam. Nós podemos ver também tantas histórias de pessoas que foram deixando o caminho de Deus, entraram por caminhos estranhos e se perderam. Nesses testemunhos que a palavra de Deus nos traz, nós somos fortalecidos. Portanto, irmão, eu quero deixar nessa manhã para nós, que nós sejamos mais neste ano. Estamos amanhã já começando fevereiro, mas podemos dizer ainda neste novo ano, possamos enchermos mais da palavra de Deus, aprendermos mais a palavra de Deus e alcançar esta forma de viver do salmista que diz: antes o prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Prazer de conhecer a vontade de Deus, de entender o caminho de Deus, de assim sentir-se como uma árvore fortalecida, que tem raízes, que não se abala por qualquer ventania, não cai diante de qualquer tempestade, mas dá frutos. Então nós vamos dar frutos nos nossos dias, se nós nos mantermos firmes na palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar mais uma vez.
Deus querido, nós te louvamos por esta hora e somos agradecidos a Ti pela Tua palavra. O Senhor nos abençoe, o Senhor nos guarde, ó Deus, e nos faça pensar, ó Deus, realmente o porquê nós não estudamos mais a Tua palavra, Deus. Se existem tantos e tantos motivos que nos levam a buscar e a meditar na Tua lei, na Tua palavra que é pura. Ó Deus, nos ajude, ó Deus, e que a nossa mente seja preenchida com as coisas do Senhor, e assim sejamos fortalecidos, ó Pai. Abençoe este momento de escola dominical, e que realmente o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua palavra, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.